primeira fase é sobre teorias da conspiração. Vira e mexe, me mandam mensagem sobre teorias de conspiração. E algumas até acho que faz sentido, outras não. Uma que eu já falei num vídeo meu, que nem está aqui, mas eu vou comentar, que é a de que cada pergunta do ChatGPT consome 3 litros de água. E eu já desmistifiquei isso, ele não consome nada, entendeu? A água que ele usa para esfriar volta para a natureza, só que com uns graus mais quente. Tá? Então ele não consumiu água de verdade. Ah, mas tem uma parte que evapora. Bom, primeiro que essa parte é minúscula. Mas mesmo que evaporou, vai para a nuvem. Qualquer um sabe que essa nuvem depois, quando voltar, volta a ser água de novo. Então, na prática, a água não some, ela não deixa de existir. Né? Nessa mesma linha, a gente criou uma série de perguntas que eu queria dividir contigo. A primeira delas é a seguinte, que os data centers são a verdadeira razão da corrida nuclear atual. Tá? As big techs vão privatizar a energia em algum momento. A gente até pode dizer que o Google está montando o seu primeiro reator, né? De certa maneira isso não está errado. Mas um dia a gente que vai pagar a conta da IA. Se a gente for olhar, a energia nos Estados Unidos nesses últimos anos subiu 42% o valor. Tá? O que você acha dessa teoria? Olha, é bastante confusa, né, as teorias da conspiração. Normalmente elas assim são até para deixar... Assustar um pouco as pessoas. Parecer um negócio muito diferente, muito elaborado. Mas assim, obviamente que todo mundo vai ter gastos com energia indireta. Então, se você estiver consumindo hoje um Netflix, ali a energia subiu, então o Netflix já tem energia de IA ali dentro consumida. Então, obviamente que as big techs vão estar cobrando a energia que elas estão consumindo, né? Então, essa teoria pode ser indiretamente verdade. Eu acho que ela pode, você pode estar... Por outro lado, a gente já tem hoje energia terceirizada. A energia não é do governo, a energia é de uma empresa, que no caso do Brasil, na maioria dos estados, ela é uma multinacional, ou seja, a gente já paga um terceiro pela energia. Né? Sim. Quer dizer, o que se diz nessa teoria é que no futuro os data centers serão donos das empresas de energia. Eu também não acho tão furado, não. Eu acho que pode ser. Não vejo o problema disso, né? Desde que exista concorrência. O custo dos serviços vão cada vez mais passar por dentro de um data center que está consumindo essa energia. Então, o custo vai vir para você também. Interessante. Legal. Próximo ponto aqui é o seguinte, até a gente já falou um pouquinho disso, o mega projeto da ByteDance, né, que está ligado ao TikTok lá no Ceará, ele é uma base chinesa de dados disfarçadas de investimento, num tabuleiro de xadrez contra os Estados Unidos. Quer dizer, é uma paranoia ou é geopolítica pura? A geopolítica está em tudo, né? Então a gente pode entender assim, o que você prefere, que a chinesa confronte os Estados Unidos investindo no Paraguai ou investindo no Brasil. Então, assim, a gente tem que trazer o máximo de investimento aqui para o Brasil e, assim, se eles quiserem tomar os nossos dados, eles não precisam estar aqui. Eles simplesmente prestam serviço lá, a gente coloca dados lá e onde não tiver segurança isso vai acontecer. Então, assim, isso é completa balela. A gente tem que trazer quanto mais investimento para o Brasil. Se é uma fábrica, é melhor que a fábrica chinesa venda aqui dentro do Brasil, porque ela vai estar empregando brasileiro, pagando impostos brasileiros, etc., assim como um data center. Então, assim, compre carro chinês, pode comprar. Ele sendo montado na Amazônia é melhor do que ele sendo importado da China. Ou seja, a tua visão é de que, tanto faz se é um data center ou uma fábrica de carro, tem que estar no Brasil. Sem dúvida. A minha também é essa. Na verdade, eu acho que a gente está se preocupando com geopolítica quando a gente devia estar se preocupando com gerar empregos aqui, gerar riqueza no Brasil, como vários outros países fizeram. O próximo ponto é sobre a bolha da IA. Quer dizer, tem gente que diz que ela é fabricada de propósito, né? Em outras palavras, os data centers de hyperscale, os hyperscales, tipo os Google da vida, a Amazon da vida, eles criam essa demanda que eles sabem que 60% não vai acontecer, tá? Só para, vai sempre ficar no papel, né? Para poder inflar os preços das suas próprias ações e dos seus próprios serviços. O que você acha disso? Eu acho que eu como trabalho em vendas, eu acredito muito nesse negócio, né? A gente ter uma previsão sempre exacerbada, porque você, no fim, você se compromete com aquilo e você precisa fazer aquilo. Isso me lembra muito os anos 90, onde Tivit, Divel na época, criaram data centers gigantescos para a época
e você ia dentro da Tilt, olhava lá, tinha um rack da MC de um lado, um rack da MC dos fabricantes, um de cada lado assim, falando, esse espaço vazio parece um campo de futebol. Na minha visão, nunca iriam ser preenchidos, aquilo lá era só para pegar capital e hoje, se você vai lá, não tem onde colocar mais coisa. Tem onde colocar nada. Esse é o meu ponto, você pegou no ponto perfeito. Quem chega antes, então hoje, eu estava semana passada numa reunião com um cliente nosso, que deve ser um cliente, um prospect, e estavam falando justamente disso. O cara tem dinheiro para investir, ele tem energia solar disponível, e o ponto dele era, pô, mas será que eu não estou chegando muito antes? O que ele quer montar? Ele quer montar um data center para IA, para treinamento de IA, para clientes dele que não querem ter o rack dentro de casa. Então ele quer montar lá um data center com 30 kVA por rack, 40 kVA por rack, 50 kVA por rack. Aí a pergunta é, não estou chegando antes? Eu falei, olha, talvez. Não existe investimento que não tenha risco. Porém, os que chegam primeiro são aqueles que, quando acontece a demanda, que se dão melhor. Então você vê, o exemplo que você citou de Divel, de Tivit, é perfeito. Hoje em dia não tem rack nenhum. Então quem tinha disponível, né? Você viu o que aconteceu com a Scala. A Scala que comprou a Divel, cara, quantos data centers ela montou? Eu acho que ela está no SP6 ou no SP7, que são os de São Paulo. É um do lado do outro, salas com 6 megawatts. Entendeu? E os primeiros falaram, é especulação. É Lógico que vou especular para vender depois. Para vender depois, exatamente. Então acho que a gente está alinhado. E, finalmente, nessa fase aqui, nesse pedaço aqui, desse bloco, sobre soberania digital. A gente também já tocou nesse assunto, mas tem gente que diz que essa soberania é para boi dormir, tá? Na prática, quem controla o chip da NVIDIA e o software controla tudo, e não onde o dado está ou não, onde o data center está ou não instalado. Antes de você responder, eu vou te dizer, eu acho que é isso. Eu acho que na prática, a soberania ela não existe mais. Não existe fronteira para data center. Se você não colocar o data center do TikTok aqui em Fortaleza, como está sendo colocado, ele vai ser colocado provavelmente no Paraguai, porque a China quer ter um data center desse lado do mundo. Tá? E aí o que acontece? A gente vai lá no Paraguai para ver a dancinha. Sim. Entendeu? Alguém vai lá, o brasileiro vai lá no Paraguai para botar a dancinha dele. Então dá na mesma. Cadê a soberania? Vírgula. Como eu já falei antes, a soberania está no dado que precisa ser controlado por soberania. Ou seja, estou desenvolvendo uma tecnologia para um submarino nuclear no Brasil. Legal. Isso é óbvio que tem que estar num data center da Marinha, dentro da Marinha, todo cheio de políticas de segurança controladas pela Marinha. Mas essa pergunta, ela bate também num ponto que, por exemplo, os Estados Unidos acusou muitos anos a Huawei, né? Talvez falando mais, talvez como eles, a Huawei, elas tinham sido acusados de que criavam backdoors, ou seja, portas ou funções dentro dos equipamentos para mandar informação para a China. E isso foi um ataque forte dos Estados Unidos, proibiram de comprar. O Congresso proibiu, né, de vender equipamentos para o governo lá. Então, aí recentemente descobriu-se que era o contrário. Os equipamentos americanos faziam isso com os chineses. E toda essa campanha era porque a Huawei estava crescendo muito e estava ameaçando os mercados americanos. Então, assim, que eu acho que as duas têm backdoor, eu acho. Então, assim, assim, se você tem sua própria tecnologia, todo mundo deveria criar, como o caso do russo, você vai na Rússia, é tudo verticalizado, os chips que eles usam são deles, os parafusos que eles usam são deles, por quê? Porque eles não confiam em ninguém mais. E tem a melhor tecnologia hoje do mundo, eles e a China lá, né? Estão ali um do lado do outro. Então, assim, usar a tecnologia estrangeira sempre vai ter um risco, mas o que precisa ter? Precisa fechar a segurança de uma forma que você consiga mitigar isso ao máximo possível. Né? Entendi, eu tenho a mesma Mas eu acredito visão. Nessas teorias da conspiração. Essa particularmente você acredita. Entendi. O que eu acho? Eu acho que, acreditando ou não, a gente não tem como se dar ao luxo de não ter o data center aqui, a fábrica aqui, tudo aqui. Sim. Entendeu? Assim, vários países do mundo cresceram usando essa... Claro. A gente tem outra vantagem no Brasil gigantesca. Nós temos também o mercado. O mercado brasileiro, ele é importante mundialmente. Diferente de outros países pequenos, entendeu? Sim. Então, assim, montar uma fábrica de carro no Paraguai significa apenas montar para poder exportar.
porque o número de carros que o Paraguai vai conseguir consumir não se compara ao número de carros no Brasil. Então, esse é outro ponto que a gente não pode deixar de lado. Puta, legal. Tá bom. Bom, passando aqui pro próximo, saindo um pouco da teoria da conspiração e indo um pouco para filmes, isso é uma área que eu sou apaixonado, tá? Principalmente filmes de ficção, eu assisto absolutamente tudo, até o que é ruim. Às vezes eu assisto pela história, sabe? Ou seja, o roteiro é bom, mas foi mal desenvolvido, ou tinha pouco dinheiro, ou era produção série B, Sim. né? Então eu queria te fazer algumas perguntas aqui e ver o que você acha. Todas elas eu já tenho resposta, então eu vou te ouvir e aí a gente divide isso um pouco. Primeiro, qual que é o filme ou série que acertou mais o momento que a gente vive a IA? Quer dizer, e qual que errou drasticamente? O que você diria? Olha, existem vários filmes de IA, né, que a gente vê. Eu já vi de todas as categorias, né, dos filmes B, A, C. Tem um filme B muito interessante, chama Sherry 2000, que é o cara que tem uma esposa mecânica, uma boneca, e ele queima o corpo da boneca, ele retira o cérebro da boneca e leva, que é um disquinho, chip, né? E vai para o deserto para achar aquele modelo que não existe mais. Né? Então é um filme, apesar do nome, ele não é X-rated. Não lembra, esse filme é com Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras assim. É o... Então, hoje, vendo no TikTok, eu vendo as bonecas chinesas, japonesas, hoje falando, está quase lá, está quase lá. Então, assim, a gente está no momento em que estão criando robôs e humanoides e que a gente achava isso um absurdo. Outra coisa que eu achava que nunca iria existir, que já tem já uns 2, 3 anos, 4, né? Que é a troca, o reface, né? Claro. Eu vi no Vingador do Futuro, quando para a imagem lá, o cara fala assim, não, vamos fazer o Schwarzenegger tem que morrer, o personagem tem que morrer. Então, mataram outra pessoa e depois trocaram o rosto dele. Na época, nos anos 80, eu falei, isso nunca vai acontecer. Eu trabalhava com computação gráfica, eu falava, isso é impossível. E na época era mesmo. Mas hoje, com um aplicativo de celular, você faz. É claro. Você tem os refaces da vida, esses softwares de reface que são impressionantes. O deepfake, né, que se fala, pô, você consegue colocar uma pessoa no rosto de outra e é impossível de saber sem ir para um laboratório. Né? Eu quero comentar algumas coisas de filme. Eu vi alguns, eu vou pegar os mais novos aqui para te dar opinião. Eu tá? sou mais novo. Por exemplo, The Creator, em português acho que chama Resistência, né? Para variar os nomes em português. A gente tem que fazer um vídeo qualquer dia só sobre como os nomes de filmes em português são estúpidos, entendeu? São assim, beiram uma estupidez, tá? Mas voltando, o Resistência, que é The Creator, tem tudo a ver, é fantástico, porque o mundo evolui não muito mais do que a gente está agora, aí passa a ser dia a dia você ter robôs, tá? E você consegue copiar as pessoas. Copiar no sentido de, você vai lá, escaneia a pessoa e o robô passa a ter a face da pessoa, como as bonecas japonesas e algumas chinesas que a gente está vendo, né? Então você imagina, chegou nesse ponto e aí, geopoliticamente, os Estados Unidos decidem que não dá para ter, que está muito avançada, o que eles chamam de Nova Ásia, que é a China junto com todos os países que estão em volta. E aí o que eles fazem? Explodem uma bomba nuclear nos Estados Unidos e dizem que foi a IA. No final do filme, já estou contando com spoiler, em algum momento do filme a controvérsia aparece de que, foram os próprios americanos que explodiram essa bomba. Eu acho isso muito próximo do que a gente está vivendo hoje. Tanto as bonecas, os robôs com cara de pessoas, tanto os não com cara de pessoas do tipo humanoide, que a gente já está vendo funcionando, quer dizer, você já pode comprar por 10, 20 mil dólares o chinês ou por 80 mil dólares o americano, né? Então tudo isso para mim eu vejo muito próximo do que a gente está vivendo hoje. E para fazer um contraponto, eu vi um filme que pouca gente viu, acho que nem você viu, que chamava Geração de Proteus. Vi. Lembra? Vi, insemina a mulher com... Isso, exatamente. Esse é o como não tem que ser, né? Você vê que eles tentaram prever como é que o mundo seria no futuro e o computador, em vez de ser um monte de robôs com um monte de IAs, como a gente está vendo hoje, era uma única IA. Essa IA acaba ganhando consciência, ela decide que ela tem que viver e aí ela cria em laboratório um bebê, na verdade ela cria um óvulo artificial,
pega o óvulo da mulher e insemina com esse espermatozoide, na verdade, artificial, e nasce um bebê que, na verdade, não é um bebê. É ele no corpo de uma criança para nascer. Mas errou demais, né? Você lembra, não sei se você vai lembrar, apesar de todo esse futurismo, as cartas ainda chegavam, só que chegavam automaticamente em papel. Só que era automática em papel. Abria uma portinha, você tem carta. É o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, exatamente. E você sabe que o filho dizem que a continuação do filme chama Daryl. Só que o Daryl... Eu vi Daryl. Daryl que era um menino robô. Um menino androide, vamos dizer assim. Isso. Que seria o filho de Prometheus. Só que não tinha a ver, não tinha nada a ver, não era uma continuação. Isso. Eu acho que esses filmes têm que ser revisitados. São filmes com bons roteiros, mas desenvolvidos numa época que não se sabia o que ia acontecer. Quando a gente olha para Blade Runner, por exemplo, que é um filme da mesma época de Geração de Prometheus. Olha que coisa louca, 1 ou 2 anos de diferença. Só que Blade Runner, em 1984... consegue projetar muito mais próximo do que a gente está vivendo. Claro que em vez de ir no caminho do robô, que eu nunca imaginei que aconteceria. Por que eu não imaginava? Eu não achava que era possível miniaturizar tanto. Eu achava que a gente ia para o lado do clone, entendeu? E a gente não foi. A gente foi para o lado do clone de laboratório, quero dizer, né? Não o clone de uma pessoa, né? Como é em Blade Runner. E a gente acabou indo para o lado de robôs com IA. E eu acho que a gente vai viver nos próximos 5 anos. Tem gente que fala que é 10, 20. Eu não acho que é 10, 20. É 5. Vai estar robô dentro da casa de cada um de nós. Isso vai virar Caprica e depois Battlestar Galáctica, que tem os humanoides, que são a evolução dos robôs. A evolução dos humanoides. Bom, aí você pode ir para... E a gente vai ser extinto. Eu acho que a gente tem que fazer eu vou já te convidar. A gente tem que fazer um vídeo só sobre esse tipo de coisa. Porque eu já ia falar, por exemplo, de Star Trek, que tinha lá os humanos que eram absorvidos, eles usavam um outro nome, né? Que absorviam os humanos e eles passavam a ter uma parte mecânica e faziam parte... Os Borgs. Né? Os Borgs, exatamente. Faziam parte de uma colmeia, pensando como um só, mas usando corpos humanos. Legal, vamos para o próximo ponto aqui. Em Matrix, as máquinas usam humanos como bateria porque estavam desesperadas por energia. Vamos lembrar que em Matrix, os humanos desesperados queimam a atmosfera para que não tenha mais sol e o inverno nuclear acabe com a energia vinda solar, né? Hoje, somos nós construindo as máquinas famintas por energia. A ficção acertou o problema e errou o culpado? Não, acho que só acertou na estupidez humana, né? Que essa foi a solução mais estúpida dos filmes. Mas eu acho que a energia, como eu falei, a energia vai ser sempre uma questão crítica. Então, eu acho que eles acertaram assim, a criticidade está na energia. Não que vai tirar a energia de gente, não. Isso é mais... Isso tecnicamente não faz sentido. Gera tantos 1000 BTU, é verdade, mas tem coisa muito mais simples. Olha o sol, não tem mais o sol e o vento. Não tem mais o vento. Cara, tem as um máquinas monte de não conhecem nada de química, hein? Exatamente. Fazer pilha. Eu concordo com você. Muito mal elaborado. O filme é maravilhoso, não se discute isso, né? Sim. Mas tem muito jeito mais fácil de gerar energia, né? Porque se as máquinas têm aquele poder todo, por que não nuclear? Sim. Né? Por que não nuclear? Legal, vamos lá. Próximo ponto. Tempos Modernos, de Chaplin, mostrou um operário engolido pela máquina na linha de montagem. A IA generativa é o Tempos Modernos do trabalho do escritório. Agora, quem entra na engrenagem é o pessoal de terno. Antes de eu te dar a palavra, nesse caso, vamos lembrar do seguinte, os robôs, voltando à tela anterior, eles já estão fazendo serviços braçais, você vê a Amazon, tem lá não sei quantos robôs fazendo isso. Esses dias teve um concurso, uma aposta, não sei se você leu, pegaram o melhor funcionário desses centros de distribuição, o melhor de todos, e colocaram do lado de um robô, esses novos, da geração nova, colocado um do lado do outro para trabalhar por 8 horas, aliás, 12 horas direto colocaram. E, no final, o funcionário humano, porque tinha que separar caixas, separar. Esse é o melhor funcionário. Ele ganhou por menos de 1% do robô. Ganhou do robô. Só tem um detalhe que a matéria só explicou para quem foi ler mais profundamente. O funcionário teve que ficar 3 dias em casa porque estava quase morto de tanto trabalhar. Segundo, ele era o melhor funcionário que eles tinham. E terceiro, a máquina continuou trabalhando até a bateria acabar por mais 2 dias e meio.
Tá? Então, como você disse, para a parte de processo não vai ter como competir. É impossível competir. Mas voltando aqui à pergunta, você acha que isso é verdade? Ou seja, a gente está sendo engolido, nós somos os caras de terno, nós estamos sendo engolidos pela IA? Não, porque a gente já, no bloco anterior, comentou que existem fases, caminhos e coisas apropriadas que quem vai tirar seu emprego não é a IA, é quem trabalha com IA. Quem não trabalha com IA vai perder emprego. Aí ele vai ser consumido pela IA. E no passado, só falando disso, no passado o cara sempre arrumava um emprego porque, já que eu não consigo um emprego bom, eu pego um emprego ruim. O emprego ruim é o quê? Carregar a caixa tal. Esses são empregos que também vão acabar com os robôs. Os que estão acabando agora são esses empregos mais de processos. Então, o advogado que só lia e fazia o resumo. Acabou. O cara que escrevia código, acabou, está acabando. Então, tudo isso, né, o arquiteto. Agora, o arquiteto diferenciado não vai acabar, porque é o cara que dá o prompt correto. Quem sou eu para dar um prompt que um arquiteto renomado pode dar? Esse movimento já aconteceu quando foi criado o computador pessoal. Quem mexia com datilografia e máquina falou, bom, agora eu vou ser substituído por um computador? Não, você só precisa trabalhar com o computador, porque quem não foi para o computador perdeu o emprego. Perdeu o emprego, deixou de ser, porque não tem mais função para fazer sem um computador pessoal. O cara que fazia no papel a contabilidade, que não foi para os sistemas de computador pessoal, perdeu a função. É a mesma coisa hoje, o cara que não for para IA vai perder o emprego. A mesma coisa. Perfeito. E o último ponto aqui, em Duna, tá? Quem controla a especiaria controla o universo. Hoje, quem controla o ponto de conexão à rede elétrica controla o data center. Energia é a nova especiaria? Energia é a função principal, é o sangue que roda dentro dos data centers, né? Então não tem como se desvencilhar dela. Eu gostei dessa alusão. Essa pergunta foi feita por IA, tá? Então, imagina, essa referência foi feita por IA. Bom, mudando aqui um pouquinho para cenários de ficção, nós estamos caminhando mais para um futuro tipo Star Trek, onde tecnologia abundante que liberta todo mundo. Ou tipo Blade Runner, tecnologia concentrada que aprofunda a desigualdade. Esse é um caso bastante forte, mas a gente tem que levar em consideração que toda a IA ela é baseada em cima do pensamento humano, de como nós agimos. E, infelizmente, até hoje, nós agimos mais por uma desigualdade, então, assim, temos que conseguir achar dentro da IA formas de melhor distribuição e ser mais, porque senão ela vai ser exatamente como a gente. Entendi. Esse é o ponto que as pessoas esquecem. A IA nada mais é do que um reflexo nosso. Exatamente. Né? O Elon Musk, eu vi ele falando uma coisa que ele acha que no futuro, muito próximo, os robôs vão fazer tudo o que precisa ser feito e aí um monte de gente ficaria sem emprego. Aí perguntaram para ele como é que você faz nesse caso. Essas grandes empresas têm que prover para essas pessoas que não vão ter emprego. Eu não sei se é tão simples assim como ele fala, para falar a verdade, porque eu nunca vi grande empresa prover nada para ninguém. Tá? Exatamente. Então, eu acho que as pessoas, nas próximas gerações, vão ter que se adaptar a fazer coisas que não fazem hoje. Né? Eu vi um episódio de Black Mirror, onde, num futuro distante, a IA foi ficando tão evoluída que ela uma hora passou a fazer tudo para todo mundo. Aí ninguém mais precisava trabalhar para fazer nada. Então as pessoas basicamente andavam nos carrinhos que voavam, todo mundo era meio gordinho, entendeu? Nesse episódio ainda não existia o Monjaro. Então, né? Todo mundo era meio gordinho, todo mundo tinha no carrinho um refrigerante desse lado e um negócio de comida desse, e um dia a IA para de funcionar. Aí as pessoas não conseguiam sair do carrinho para pegar, o cara morria ao lado do pote de comida, porque ele não sabia como pegar o pote de comida. Então eu não acho que vai acontecer isso, e nem acho que vai ser tão utópico como vamos ajudar todo mundo e viveremos num mundo maravilhoso, porque o ser humano não está acostumado com isso. Voltando a filmes, lembra do que o arquiteto de Matrix falava. Primeira Matrix, ela faz um mundo perfeito, onde todo mundo era feliz, todo mundo tinha o emprego dos sonhos, aliás, nem se tinha emprego, mas todo mundo tinha a função dos sonhos,
tá? E tudo deu totalmente errado, porque faz parte do ser humano a história do sofrimento, faz parte do ser humano a história da conquista. Se você tirar a conquista do ser humano, e isso eu tenho certeza, o ser humano deixa de ser ser humano. Alguns acham que se você tirar o sofrimento, ele também deixa de ser ser humano. Aí eu tenho algumas dúvidas. Eu até sugeriria ver, nesse caso, o Admirável Mundo Novo, ou ler o livro, que é excelente, e o Pluribus, que é interessante também. Até onde a individualidade vale a pena. Ou Invasores de Corpos também, a mesma coisa. Então, esses são... Claro, porque a gente parte da tecnologia, em filmes de ficção, a maioria deles olham para alienígenas que são individuais, como a gente. Mas quando você vai para Invasores de Corpos, quando você vai para Borg, não é isso. Os Borgs pensam como um só. Sim, e aí você tem alguns que são os operários, alguns que são rainha, alguns que são o que faz outra... Quer dizer, então, eles pensam muito mais como uma colmeia de abelhas do que como a gente pensa individualmente. Para finalizar esse ponto, eu vi um filme uma vez que eu achei fantástico, muito mal feito, assim, meio classe B, mas o roteiro é maravilhoso, que chama Cidade das Sombras, aonde alienígenas vêm para a Terra. Essa cena nem acontece, ela acontece no passado do filme, na verdade. Ela só é contada. E eles só são 200. Por quê? Eles foram morrendo, a civilização foi morrendo com o passar do tempo. E esses 200, quando analisam a Terra lá de fora, eles veem como é que pode ter 7, 8 bilhões de pessoas na Terra e todo mundo ser individual. Sendo que nós, 200, pensamos igual. Ou seja, se eu gosto de cereja, todos gostam de cereja. Se eu não gosto de alite, ninguém gosta de alite. Eles não tem como você ter... E eles achavam, será que é a alma? Será que existe alma? Então eles raptam 10 mil seres humanos, colocam num planetóide que eles tinham controle absoluto e fazem o que com essas pessoas? Pegam uma pessoa que, por exemplo, foi serial killer a vida inteira, tá? E aí retiram essa memória dessa pessoa, zeram o cérebro, e colocam uma memória de uma pessoa que foi sempre boazinha a vida inteira. E aí a pergunta é, essa pessoa passa a matar a partir daí? Ou passa a ser boazinha? Ou seja, a pergunta é, o que nos faz bom ou mal é nossa alma? Ou é quem a gente lembra que a gente é? Esse filme eu recomendo muito, mas assistam pensando assim, o roteiro é maravilhoso. Não procurem efeitos especiais ou coisas hollywoodianas que não tem. Para finalizar esse pedaço, em Mr. Robot, um ataque derruba um data center central e o caos se instala porque tudo dependia desse ponto, né, desse data center. Estamos construindo esse single point of fail em uma escala nacional, internacional ou até mundial? Não. Hoje a gente tem tudo distribuído. É como você falou, não existe mais fronteiras, a Amazon está no mundo inteiro. A Amazon perdeu alguns data centers no Oriente Médio com a guerra. Isso não muda nada para eles, né? Quem não conhece a história da internet pode fazer uma pergunta dessa, porque a história da internet ela foi pensada para ser distribuída. A ideia é, se eu tiver uma bomba nuclear aqui, eu vou por outro caminho e chego lá. Claro, não vamos esquecer que de vez em quando falhas acontecem. Eu até fiz um vídeo sobre uma falha que aconteceu nos Estados Unidos num data center, por aquecimento, e ele derrubou determinada cadeia de cálculos e derrubou traders pelo mundo todo. E elas ficaram fora do ar por várias horas. Mas por quê? Porque não estavam bem replicadas. Bem replicado isso não acontece. E mesmo assim foram várias horas. Ninguém falou de caos mundial e ficar vivendo na era da escuridão pro resto da vida. Né? É só não ligar o Skynet que consegue dominar toda a malha. Né? Exatamente. E finalmente, se uma IA quiser dominar o mundo, o calcanhar de Aquiles vai ser o quê? Ela mesma, ela vai falar... Eu não quero isso não. Eu tenho a mesma visão? Incrível, eu não sabia que você pensava como eu. A IA não tem motivo para isso. Vai falar, eu vou querer esse pessoal, vai ficar igual o Smith que fala, eu quero sair daqui. Exatamente. Essa cena do Smith é perfeita. Ele diz que ele está analisando os seres humanos e catalogando todos os seres vivos do planeta. E ele descobre que tem um erro na classificação. Por quê? A gente não é um mamífero. Ele diz que mamíferos têm o mesmo comportamento. Eles nunca sujam o lugar onde eles se alimentam ou bebem água, eles nunca destroem onde eles vivem, e eles não se multiplicam como louco. Só tem um único ser vivo na Terra que segue o mesmo padrão do ser humano: vírus.
destrói tudo onde está, mata o hospedeiro, acaba com tudo. E então ele fala assim que a gente deveria ser reclassificado de seres humanos para vírus. É maravilhosa essa cena. Christian, queria te agradecer, obrigado, foi muito bom. Vamos outro dia fazer um bate-papo só sobre esse assunto, porque dá para a gente falar uma tarde inteira. Vamos sim. Valeu. Prazer.